É isso aí, vamos continuar a nossa tarefa. Eu sei que você está louco para estudar. Então vamos lá, então, galera, vamos estudar agora então aqui a nossa segunda lista. Vamos prosseguir então com o nosso conteúdo. Boa sorte para você, tudo bem? Vamos lá então. E aí, tá tudo bem? Eu tô bem, e você? E aí, vamos continuar aqui. Nós estamos vendo eletrodinâmica, corrente elétrica, a parte mais simples, né? Nós estamos vendo primeiro os exercícios mais fáceis, né? Semana que vem a gente vai começar a ver resistência, resistores, né? Resistores ômicos. E aí por diante, continuar a eletrodinâmica. Então vamos lá, então. O que eu trouxe para vocês aqui hoje, tá? Então vamos ver que interessante aqui, então, né? Então vamos lá, então. Professor, então o que tem hoje aí pra gente, professor? Tem isso aqui, quer ver, ó? Tem lista 2, corrente elétrica. Então veja lá, ó, um fio de cobre. Então as 5 questões, né? A gente está trabalhando cada lista com 5 questões. Então vamos lá. A primeira, a nossa então hoje aqui, ó, é sobre corrente elétrica, sempre corrente elétrica por aqui, né? Sempre corrente elétrica. Então vamos lá, ó. Um fio, então vamos lá, ó. Um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica constante, com intensidade de 8 ampere. Sabendo que a carga elementar, ou seja, a carga de um elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Qual o módulo da carga elétrica e o que ficou duas vezes, tá vendo aqui, gente? Olha o erro. Que atravessa, então, qual o módulo da carga elétrica que atravessa a seção transversal do condutor durante 1 segundo. Então ele quer no tempo de 1 segundo apenas, né? Ele quer saber então qual é a carga elétrica que atravessa uma secção transversal desse condutor em 1 segundo. E ele também quer saber aqui também, ó, quantos elétrons, né? Aqui, ó, quantos elétrons atravessam essa região, né? Nesse intervalo de tempo de 1 segundo. Então ele quer saber o que? A carga total e o número de elétrons. Então esse é o exercício então de usar a fórmula, aquela fórmula mais simples, né? Da corrente elétrica, tá? E da carga, da quantidade de portadores de carga, né? Então vamos lá então usar as duas fórmulas aqui, ó. Então a gente tem aqui então, ó, corrente elétrica aí a carga total e o intervalo de tempo, tá? Em que essa carga passou pela secção transversal de um fio. Então, se você tem um fio, né? Você tem a secção transversal do fio, né? Então, tem um fio dessa grossura, né? Você tem a secção transversal de um fio e vai passar elétrons por essa secção transversal do fio em um dado tempo. Então vai passar uma carga, porque elétrons tem carga, né? Em um dado tempo. Então a gente vai dividir os dois para encontrar então a corrente elétrica. Basta dividir. Então a gente vai pegar essa é a fórmula, né, da divisão. Mas nesse caso aqui ele já deu o valor da corrente elétrica e ele não sabe a carga, né? A gente não sabe a carga. Ele deu a corrente elétrica 8 amperes. Sempre que tem o A é ampere, né? Então a gente já sabe que a corrente é de 8 amperes. A gente sabe o tempo, mas a gente não sabe a carga. Então a gente vai encontrar. Como é que faz então? 1 está dividindo o delta Q, ele passa multiplicando o 8 aqui. Então fica 1 vezes 8, 8 coulomb. Então são 8 coulombs de carga por segundo, tá? Então se a corrente é de 1 ampere, né? Sempre que o tempo é 1 segundo, né? Quando o tempo é 1 segundo aqui, então a carga vai ter o mesmo valor numérico aqui da corrente, né? Porque é 1 segundo, tá? Se o tempo estiver em segundos, sistema internacional, isso acontece, né? Então aqui não tem então delta Q igual a 8 coulomb. Então a carga a gente já encontrou, né? Então a primeira pergunta da questão já está respondida, né?
Ele pergunta qual o modo da carga, né? Aqui, ó. Qual o módulo da carga? Então o módulo da carga é 8 coulomb. Agora então, vamos responder então a quantidade de elétrons que atravessa a secção transversal do fio, né? Então vamos ver aqui então qual a quantidade de elétrons. Então carga é NE, em que N é o número de portadores de carga, nesse caso elétrons, né? E E é a carga de um portador de carga, ou seja, nesse caso de um elétron. É a carga elementar, a carga de um elétron, a carga de um portador de carga. Então aqui, ó, então nós vamos ter então N vezes Z vai ser o total, né? O total N vezes Z vai ser o total de carga, mas o total de carga a gente já sabe o valor, que é 8 coulomb. A gente sabe a carga de um elétron, também a gente sabe a carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então 1,6 vezes 10 a menos 19 passa dividindo 8. Quando você fizer a divisão 8 dividido por 1,6, você vai encontrar o número 5. Vai dar 5, pode fazer na calculadora. 8 dividido por 1,6 vai dar 5. E o 10 a menos 9, ele vai passar para cima da fração com o sinal do expoente invertido. Era menos 19, passa mais 19. Então fica o 8 dividido por 1,6, que dá 5, vezes 10 elevado a 19 elétrons. Então essa é a quantidade de elétrons. Então está respondido aí. Lá nas questões vai ter as alternativas. Então você vai olhar qual é a correta, tá? A resposta é essa aqui. Você vai olhar qual tá a correta lá e vai escolher, né? Então nós estamos colocando as questões similares às que estão lá na apostila, né? Das questões que é para responder. Então é isso aí. Agora então vamos para a nossa questão 2. Vamos lá então para a questão 2. Questão 2. Questão 2, 3 e 4, é isso aí, galera. Então vamos aí, ó. Então tá aqui a questão 2, né? Então vamos lá, ó. Uma corrente elétrica percorre. Bom, se uma corrente elétrica percorre, então é porque tem uma diferença de potencial, não é isso, professor? Então tem que ter uma diferença de potencial, né, gente? Lembrando que para ter corrente elétrica, tem que ter uma diferença de potencial elétrico, tá bom? Professor, o que é isso? Diferença de potencial elétrico? Diferença de potencial? Sim, diferença de potencial. Então, depois vamos explicar para vocês direito o que é isso, né? Diferença de potencial elétrico. Bom, então vamos prosseguir com as questões aqui, né? Então aqui, ó, uma corrente elétrica percorre um chuveiro elétrico construído com resistor ôhmico. Em que unidade de medida estará a corrente elétrica? Então a questão 2 é isso aí, ó. Ele quer saber em que unidade de medida vai estar a corrente elétrica. É sempre ampere, tá, gente? Corrente elétrica é sempre ampere, é a unidade de medida da corrente elétrica. Bom, aí vai ter as alternativas, você vai lá, ampere é o correto, né? Então é isso aí. A 3 agora, questão 3. Então vamos para a questão 3. Pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4 vezes 10 a 18 elétrons, aqui é a quantidade de elétrons, né, em 20 segundos. Qual a intensidade da corrente elétrica em ampere que se estabelece no condutor? Então ele quer a intensidade da corrente elétrica. Ele deu bastante dados? Sim, ele deu todos os dados suficientes, né, para a gente calcular a corrente elétrica. Então, ó, ele deu, ó, o número de elétrons, N, não é isso? Ele deu E, que é a carga elementar, o valor, que é a carga de um elétron, que tem esse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Ele deu o tempo em segundos, né? O tempo tem que estar em segundos, tá? Você vai calcular a corrente elétrica. Para ela estar em ampere, tem que ser assim, ó, carga em coulomb e tempo em segundos, tá? E N, professor? N é só um número, né? Tá? N é uma quantidade, né? Então, nesse caso, elétrons, né? Então aqui você tem aqui a carga aqui em cima, dividido pelo
carga em coulomb dividido pelo tempo em segundos, você vai ter ampere, tá? Então o tempo tem que estar em segundos? Sim. Professor, se tiver minuto, aí você passa para segundos. Se tiver em horas, você passa para segundos, tá? Porque aqui tem que sair em ampere, então aqui tem que ser segundos. Tá, já está em segundos? Já, então deixa. Então o ΔT vai ser 20. Então nós vamos ter, então, o ΔT vai ser 20, né? O N vai ser 4 vezes 10 é 18. E o E é sempre o mesmo valor. O E é sempre esse valor, 1,6 vezes 10 é menos 19, tá? Sempre vai encontrar esse valor, 1,6 vezes 10 é menos 19. Então agora a gente faz a multiplicação. Então, o que você fez essa lambança aí, professor? Fez uma lambança, tirou 4, colocou 2 vezes 2. Sim, porque fica mais fácil, porque aqui não tem o 20 aqui embaixo. E o 20 não é 2 vezes 10. Então, aqui depois é só cortar, né? Ó, que aí fica assim, ó. O 4 se escreve como sendo 2 vezes 2. O 20 se escreve como sendo 2 vezes 10. Aqui você pode cortar o 2 de cima e o 2 de baixo, tá? Aí sobra quem? Sobra o 2 vezes 1,6, que vai dar 3,2. E o 10 aqui embaixo, ele é 10 elevado a 1 positivo. Se a gente passar ele para cima, ele fica sendo 1 negativo, né? Porque é aquela regra de potência, né? Se você passar ele para cima, né, do denominador para o numerador, aí ele inverte o sinal do expoente, né? Aqui, se aqui era mais 1, aí passou para cima sendo menos 1. Então esse menos 10, esse 10 a menos 1 aqui, ó, era o 10 elevado a 1 positivo que estava embaixo, certo? E esse aqui é o caso aqui, ó, do 18 menos 19, né? Porque aqui seria uma multiplicação, né? Ó, multiplicação de potência de mesma base. A gente manteve a base, né? E a gente somou os expoentes. Então, 18 mais menos 19 é 18 menos 19. 18 menos 19 é 1. É menos 1, né? Então aqui ficou 10 elevado a menos 1. Então ficou 10 elevado a menos 1 e 10 elevado a menos 1 outra vez. Não está errado não, professor? Não, não está não. Porque tem duas vezes mesmo, tá? 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 1. Vai dar quanto? Vai dar 10 elevado a menos 2, né? 10 elevado a menos 2. Por quê? Porque potência, a operação aqui de multiplicação de potência de mesma base diz o quê? Você mantém a base e soma os expoentes. Menos 1 mais menos 1 é menos 1 menos 1, que dá menos 2. Então, aqui, 10 elevado a menos 2. Então, essa corrente elétrica vai ser então de 3,2 vezes 10 a menos 2 ampere. Então esse é o cálculo. São exercícios bem simples, são questões bem simples, né? É só para você calcular, você saber a fórmula e calcular as unidades corretas, né? E calcular a corrente elétrica, tá? As grandezas que envolvem, né? Às vezes pode ser corrente elétrica, às vezes ele pode te dar a corrente elétrica e pedir para você calcular a carga, às vezes ele te dá a corrente elétrica e a carga e pede para calcular o tempo. Uma hora ele vai querer o N, que é o número de portadores de carga. Uma hora certo? Então é isso, ele vai sempre com essa fórmula aqui você resolve tudo, né? Aqui, ó, porque o NE é a carga, né? E corrente é a carga sobre o tempo, tá? Então tá. Então vamos para a questão 4. Questão 4. Bom, então a questão 4 observou-se, então a questão as questões, estão percebendo aqui que o enunciado dessa sendo reduzido, né? Lá na sua lista de questões, você vai ver que os enunciados estão maiores. Eu diminuí o enunciado porque estava cheio de informações desnecessárias, né? Você pode fazer isso também quando você estiver resolvendo para me entregar as questões. Você pode tirar as informações desnecessárias, tá? Que só está enchendo linguiça, como dizia, né? Como dizem os antigos, né? Enchendo linguiça, e colocar só as informações essenciais à questão, tá? Professor, por que ele põe tanta coisa? Põe um monte de coisa lá, né? Às vezes é para te confundir, né? O cara quer te confundir lá, é uma prova do Enem, do vestibular. Aí ele coloca um monte de coisa para confundir você vai ver aquele texto grande, desistir da questão, né? Porque o cara tá lá para te atrapalhar, né? Ele não tá lá para te ajudar, ele tá para te atrapalhar. Essa é a profissão dele, ele recebe o salário dele para isso, para te atrapalhar. Quanto mais pessoas ele eliminar, melhor para ele, né? Então é isso aí. Professor, mas isso é muita maldade. Mas isso acontece, né? Tá? Isso acontece. Bom, então vamos ver aqui. Observou-se, então, eu reduzi o enunciado da questão, né? Eu vou reduzindo para ficar mais fácil pra gente resolver, fica melhor. Então vamos lá. Ó. Então observou-se que pela secção reta de um fio condutor passam 24 coulombs. Então ele deu a carga total, né? A cada minuto.
ó, o tempo de 1 minuto, tá vendo? Então você tem que passar para segundo, certo? Então, ó, qual a intensidade da corrente elétrica nesse fio condutor? Então é a mesma fórmula, sempre a mesma fórmula, tá vendo? Corrente é variação da carga sobre variação do tempo, né? Variação da carga quer dizer a quantidade de carga que vai passando, né? Porque primeiro passa pouco, vai aumentando, nesse tempo vai ter uma variação de carga, né? Durante esse tempo, porque no primeiro segundo do tempo passa um pouquinho, vai passar mais, então vai aumentando a carga. Por isso que ele fala variação de carga, ele não coloca só aqui, ele coloca delta aqui, tá? Mas é a carga total que passou, tá? É a carga total que passou. Então você vai lá e coloca assim, então, ó, 24, que é a carga, né? Passa o 24 coulombs, deu o total que passa, então 24 coulombs de carga. O tempo, 1 minuto, né? A cada minuto, 1 minuto, 60 segundos, porque você tem que escrever em segundos. 1 minuto, 60 segundos. Então você faz divisão do 24 por 60, vai dar 0,4 ampere. Então é isso aí, questão 4. Bem simples, né? Bom, e a nossa última questão, a questão 5, tá? Corrente elétrica pelo fio, né? A corrente elétrica pelo fio vale 5 ampere. Dado, então, ó, a corrente elétrica pelo fio vale 5 ampere. Então, quer dizer, está passando a corrente elétrica no fio, né? E com a intensidade de 5 ampere. Essa é a corrente elétrica que passa no fio. 5 ampere quer dizer 5 coulombs por segundo, porque ampere é coulomb por segundo. Então, quer dizer, em 1 segundo passa 5 coulombs de carga. Então, é isso que quer dizer, tá? 5 ampere, né? Então, a corrente elétrica é de 5 ampere. Aí ele dá pra gente a carga elementar, que é a carga de 1 elétron. Então, a gente pega aqui, ó, e aí ele pergunta: calcule o número de elétrons que passa por uma seção reta do fio no intervalo de tempo de 1 segundo. Então ficou fácil, né? O intervalo de tempo vai ser 1 segundo, né? Então basta a gente colocar aqui, ó, o Q, que é NE. NE é o Q, né? É a carga total. A carga total é NE. Então a gente vai colocar, então, ele quer saber o número de elétrons, ele quer saber o N. E o E? O E a gente sempre tem, porque o E sempre é o mesmo valor, tá? Essa sempre é a carga de um elétron, sempre tem esse valor. Então já a gente tem o E, a gente quer encontrar o N, a gente tem o I e tem o T. Então fechou, tem tudo, né? Só foi faltando o N, que foi o que ele pediu, né? Então coloca, então, a corrente elétrica vale 5 ampere. Tá errado, né, gente? A corrente elétrica pelo fio vale 5 ampere. Então aqui tem que ser 5, não 2, tá vendo? Você vai arrumar lá, tá? Professor, você pôs aí para fazer a gente errar? Não. Pode ser? Então, ó, alguém vai olhar isso aqui, não é isso? E vai copiar, não é isso? Do jeito que tá, não é isso? Porque aqui, ó, aqui a corrente não é 5 ampere, não é isso? A corrente não tem que ser 5 ampere, não é? Então aqui tinha que estar 5, não tinha? Tinha que estar um 5 aqui, né? Então, aí o 1 vai passar multiplicando o 5, né? Aí vai ficar 5 dividido por 1,6. Aí você vai encontrar o valor lá, não é isso? E o 10 a menos 19? Aí o 10 a menos 19 vai passar para cima, quando sendo 10 elevado a 19, não é isso? Então esse valor aqui tá certo? Não sei, você vai calcular aí, tá? Só que aqui não é 2, aqui é 5, né? É isso? Porque a corrente elétrica pelo fio vale 5 amperes, não é isso? Então você vai colocar o 5 aqui. Aqui não vai ser 2, que vai ser 5, tá? Certo? Esse aqui tá errado, não é 2, não é 5, né? Por quê? Porque o enunciado falou sim, tá? Então você vai colocar um 5 aqui, um 5 aqui. Aqui vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 mesmo, né? Aqui vai ser 1 mesmo, porque já está em segundos, né? Porque ele fala tempo de 1 segundo, então aqui é 1, né? Então 1 vezes 5, 5. Aí 1,6 vezes 10 a menos 19 vai passar dividindo 5, certo? Aí você vai dividir o 5 por 1,6, vai colocar o valor que vai dar aqui. E vai ficar o 10 a menos 19. Vai ficar o 10 a menos 19. Tá? O que? Elétrons. Tá? Porque é o que ele pediu. Ele quer saber a quantidade de elétrons. Ele pediu o número de elétrons. Tá? Então é isso aí, galera. Tá? Então essa foi a nossa questão 5 da nossa aula de hoje. Das nossas atividades, nossas tarefas. Não é isso? Então é isso aí, né?
Então, corrente elétrica, se tem corrente elétrica, é porque tem uma diferença de potencial, tá? Lembre disso. Diferença de potencial ela é conhecida também como tensão elétrica. Quando dizem tensão elétrica, é a diferença de potencial elétrico. Então, fique com isso em mente, tá? E vamos ver mais. E é isso aí, valeu, até mais, galera, até mais. Professor, se você chegar e colocar um 2 aqui, aí fica certo, né? Sim. Você colocar um 2 aqui, ó. Não é isso? Se aqui fosse 2 ampere, né? Aí daria certo, não é isso? Então, tá aí a dica, hein? Isso aí, galera. Até mais. Você ainda tá aí, professor? O que é isso aí? Eu tô aqui, ó, tá vendo? Bom, se você ficou até agora, então é porque você está interessado em aprender mais alguma coisa, né? Então eu vou mostrar para você aqui, ó, uma coisa interessante aqui, para você entender o que é diferente de potencial. Pra você ter uma noção, o pessoal fala assim, diferença de potencial, e aí você fica meio perdido. Como assim? O que é isso, diferente de potencial, né? Para você entender aqui o que é diferente de potencial. Então vamos tentar esclarecer para você aqui, para ficar melhor, para você ter uma noção do de que se está falando quando se fala uma diferença de potencial elétrico. Se diz assim que para haver uma corrente elétrica tem que ter uma diferença de potencial. Se não ter diferença de potencial, não tem corrente elétrica. Como assim diferença de potencial? Então vamos entender aqui mais ou menos o que é isso, da parte de dar uma noção. Bom, então como é que é assim, ó? No caso da gravitação, é assim, a gravitação funciona assim. Tem um planeta, que é uma massa muito grande, um planeta, e essa massa, ela cria um campo gravitacional em torno do planeta. Então, então aparece uma força da gravidade que só atrai, é uma força de atração. Massa atrai a massa. Então, todos os corpos que estiverem aqui na proximidade desse planeta vão ser atraídos por ele, tá? Então aqui, ó, por exemplo, você coloca um objeto aqui no ponto P, o ponto B, aliás, né? No ponto B, a gente coloca no ponto PB, a gente coloca o ponto PB, a gente coloca um objeto. Ele vai ser atraído pelo planeta, não é isso? Vai cair, não é isso? Não é isso? Ele vai caindo, vai aumentando a velocidade dele, não é? Ele vai ficar sobre a aceleração da gravidade. Então ele vai ter uma aceleração, e quanto mais próximo, quanto mais longe ele estiver do planeta, e for a mesma aceleração, ele vai ficar mais tempo caindo, não é? Então, se ele vai ficar mais tempo caindo, ele vai ganhar mais velocidade, não é isso? Ó? Se a gente soltar um corpo aqui no ponto PA, certo? Ele vai ficar caindo durante um tempo, não é isso? Ele vai ficar sob a aceleração da gravidade durante um dado tempo. Então, ele vai ter mais tempo caindo do que o objeto que a gente colocou no ponto PB. Qual que vai ficar mais tempo caindo? Esse aqui, não é? Então, ele vai chegar aqui embaixo com uma velocidade maior. Não é isso, né? A princípio seria isso, né? Não é isso? Se ele vai ficar mais tempo sobre aquela aceleração, então ele vai ganhar mais velocidade. Então ele tem então a gente diz assim que esse ponto aqui, ele tem um potencial maior. A gente fala assim que o potencial desse ponto é maior do que o potencial desse outro. Então essa ideia, entendeu o que é um potencial? Ele tem um potencial de dar energia cinética maior. Esse ponto tem um potencial de dar energia cinética para o corpo, que é abandonado aqui, maior do que esse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui também ele vai ganhar energia cinética, vai aumentar a velocidade, não é isso? Ele vai ficar sob a aceleração da gravidade um dado tempo, vai aumentar a velocidade, vai cair lá com uma grande velocidade, não é isso? Mas esse outro ponto que tá a uma distância mais alta, né? Certo? Então seria assim, ó, a distância B, a distância DB e a distância DA, né? Tá? Então aqui, ó,
Então aqui você tem uma diferença de altura, não é isso? Essa diferença de altura, tá vendo essa diferença de altura? Então se tem uma diferença de altura, então a gente diz que tem uma diferença de potencial gravitacional, certo? A gente está falando dos corpos caindo, né? Então a gente diz assim que tem uma diferença de potencial. Então entre esse ponto PA e esse ponto PB, a gente diz que existe uma diferença de potencial gravitacional entre esses pontos, certo? Esse ponto PA tem um potencial gravitacional maior do que o ponto PB. Por quê? Porque o corpo que for abandonado nesse ponto PA, tá? Ele vai ficar mais tempo sob a aceleração da gravidade, então ele vai ganhar mais velocidade. Então se diz que ele tem mais potencial. Então essa é a ideia de falar que ele tem mais potencial, tem menos potencial. E se a gente for analisar como eles têm alturas diferentes, né? Tá? Então eles têm potenciais diferentes. Se eles têm potenciais diferentes, então existe uma diferença de potencial. Então é isso que é diferente de potencial, entendeu? Potencial. Então, para um corpo cair em queda livre, tá? Para um corpo cair em queda livre, ele vai cair entre pontos que têm diferença de potencial, certo? Ele vai passar aqui e depois ele vai passar aqui, não é isso? Ele vai passar por pontos que têm diferentes potenciais. Então a gente diz assim que para o corpo cair tem que existir uma diferença de potencial gravitacional, certo? Então é essa a ideia, né? Ou seja, uma diferença de altura, né? Simplesinho assim, né? Para cair não tem que ter diferença de altura. Então é isso que se diz. Só que eles dizem diferença de potencial. Por quê? Porque ele entra com essa ideia de que esse ponto aqui tem ele vai gerar uma maior energia cinética no corpo até ele chegar lá embaixo, né? Certo? O corpo vai chegar lá embaixo com uma energia cinética maior do que o corpo, porque vai ficar mais tempo sob a aceleração da gravidade. E esse aqui vai chegar lá embaixo com uma energia cinética menor. Então, esse aqui tem um potencial maior de gerar energia cinética. E esse aqui tem um potencial menor de gerar energia cinética. Então, entre esses pontos que têm diferentes alturas, se diz que tem uma diferença de potencial. Certo? Então, é essa a ideia de dizer diferença de potencial. E a mesma coisa acontece no caso elétrico. Por exemplo, se você tem uma carga elétrica, agora vamos falar de cargas elétricas. Aqui, gravitacional, estamos falando de massa, certo? Da força massa atrai massa que tem na natureza. Mas a natureza tem outra força fundamental que é a força elétrica. É carga elétrica atrai carga elétrica. Ou repele, né? No gravitacional é só atração. No caso elétrico, pode ser atração ou repulsão. Vamos considerar a atração aqui para o nosso exemplo, né? Para a gente entender. Então, o que seria então essa diferença de potencial gravitacional? Então, seria aqui assim, ó. Seria assim, ó. Você tem uma carga elétrica aqui. Então, se a gente pegar próximo dessa carga elétrica e colocar essa carga elétrica positiva, se a gente colocar uma carga elétrica negativa aqui, vai ter uma atração, não é isso? É isso. Então ela vai estar acelerando, vai estar sob uma força elétrica e vai estar acelerando durante um dado tempo, não é isso? E vai chegar com uma velocidade aqui, não é? Se a gente pegar essa mesma carga elétrica negativa e colocasse ela aqui nesse outro ponto, no ponto PC, agora, ela ficaria acelerando também sobre uma força elétrica, não é isso? Ficaria mais tempo acelerando do que essa que está aqui. Se tivéssemos colocado ela aqui, né? Então, como ela vai acelerar por um tempo maior, então ela vai chegar aqui quando ela encontrar quando a carga negativa encontrar com a carga positiva pela atração, né? Quando elas se encontrarem, a que foi abandonada aqui vai estar com uma velocidade maior para se chocar aqui do que a que foi abandonada aqui. Então, da mesma forma, lá do caso gravitacional, também se diz que esse ponto tem um potencial elétrico maior do que esse ponto, certo? Pegou? Então esse ponto tem um potencial elétrico maior do que esse ponto, tá? Então se diz que existe uma diferença de potencial elétrico entre esses pontos. Então existe uma diferença de potencial elétrico entre os pontos. Se existe uma diferença de potencial elétrico entre esses pontos, então uma carga elétrica, se for abandonada, ela vai
ela vai passear entre esses pontos, ela vai cair, ela vai se mover, então vai haver uma corrente elétrica. Então, para haver essa corrente elétrica, tem que existir essa diferença de potencial elétrico, certo? É essa a ideia. Assim como você, para um corpo cair, não tem que ter uma diferença de altura, não é isso? Ele não vai cair para dois pontos com a mesma altura, não é isso? Então, você tem um ponto aqui que tem uma altura e outro ponto com a mesma altura, ele não vai cair daqui para cá, não é isso? Ele não vai cair, ó. Dois pontos com a mesma altura, um corpo não cai entre dois pontos que tem a mesma altura, não é isso? Ele não vai cair. Ele vai cair entre dois pontos que têm alturas diferentes, ou seja, entre pontos que têm potenciais gravitacionais diferentes. Então, para um corpo, uma massa cair, tem que ter uma diferença de potencial gravitacional. E a mesma coisa elétrica. Para uma carga se movimentar, tem que ter uma diferença de potencial elétrico. Então, essa é a ideia quando se diz, certo? Então, quando ele diz assim, para haver uma corrente elétrica, tem que haver uma diferença de potencial elétrico. Então, é isso que estão falando. Uma diferença de altura. Se você for comparar com o caso gravitacional, né? Uma diferença de altura. Então é isso, tá? Na nossa casa, por que existe corrente elétrica nos aparelhos? Porque na nossa casa é assim, ó, as tomadas elas têm dois buraquinhos, não é isso? Um polo que tem um potencial e outro polo com outro potencial diferente. Então a distribuidora de energia ela entrega para a gente uma diferença de potencial. Então quando você coloca o plug da sua tomada lá, o que acontece? Como tem uma diferença de potencial entre aqueles dois pontos, então diferença de potencial elétrico, aí vai haver uma corrente elétrica, certo? Tem que ter uma diferença de potencial elétrico, tá? Então é como se fosse esse mesmo caso aqui, ó, tá? Aqui não tem um potencial de queda e outro potencial de queda diferente, né? De atração, né? Um potencial de atração. Esse ponto tem um potencial de atração maior do que esse ponto, né? Então eles têm um potencial de atração, diferentes. Então, uma carga elétrica vai cair entre esses dois pontos, ela vai se movimentar entre esses dois pontos. Então vai haver uma corrente elétrica, certo? Por quê? Porque tem uma diferença de potencial elétrico. Então é essa a ideia, tá? É isso aí. Espero que eu tenha esclarecido um pouco aí, para te dar uma noção. Que isso aqui vai te dar uma noção para você entender quando o pessoal falar assim, tem que ter uma diferença de potencial. É importante você estar por dentro do que quer dizer isso, né, de diferença de potencial, tá? Então é isso aí, gente. Agora eu vou embora de verdade, tá? Então falou. Fique com Deus, fique bem. Sorte para todo mundo e até mais. Valeu!